De volta para o último bloco de Sobriedade Sim, hoje com a neurologista a doutora Mayra Costa, que veio de Limeira para nos falar sobre as dependências químicas, as suas consequências, né? Você já deu uma pincelada sobre a maconha, sobre a cocaína, sobre o álcool. Ultimamente a gente ouve falar imensamente do crack. Do crack, que é uma coisa assim devastadora, e nem vamos perder tempo em falar sobre tantas outras que são lançadas aí, que senão a gente vai passar, Conta para mim uma curiosidade. Disseram-me que o crack vicia na primeira e dá uma sensação tão grande que a pessoa visa, depois com o uso, buscar aquela sensação e não consegue mais. Por isso é que isso ele mesmo? usa. É como se os neurônios forem pedindo, porque aquela sensação de prazer, aquela bomba que eles falam, né? E ele vai usando. Aí, por isso que alguns ficam assim, uma semana na rua, que é o tempo que eles vão usando, e de repente, né, os neuroreceptores, ele cai, aí a pessoa dorme, volta para casa, se restabelece, quer dormir, né? Porque aí é como se aquilo, o cérebro fosse dando aquela resposta e de repente acaba o combustível. Basta usar uma vez que corre o perigo de ficar... Sim, dependendo do organismo, sim. Mas uma vez, digamos que seja muito pouco, mas a partir de três pedras, né? 3, 4, a adicção do crack é muito intensa, muito intensa. Eu queria, assim, saber, você normalmente dá palestras nas empresas, nos colégios e tudo mais. Sim. Então, nós vamos colocar lá teu site depois para as pessoas poderem usar, ligar. Mas me fala, é óbvio, né, que para cada uma linguagem, né? Mas querendo dizer as mesmas coisas de outra maneira. Quando eu encontro nas coisas do meu filho, por exemplo, um punhado de maconha, um cigarro de maconha, ou eu encontro uma carreira de cocaína, um flaconete, alguma coisa assim, eu tenho que me preocupar mais com uma coisa do que com a outra. Qual é o caminho que eu tenho que usar? É assim, eu acho que os pais, a partir do momento, independente do que droga encontre, ele tem que se preocupar. Até mesmo o álcool, sendo lícito, tem 18 anos, pode beber, mas está abusando, bateu o carro, toda festa que vai briga, isso são sinais de alerta. Né? Ah, eu só encontrei um baseadozinho, mas mãe, isso... Não, eu acho que isso já é um grande sinal de alerta, né? Do que pode estar acontecendo, vamos chamar mais do adolescente, porque geralmente a preocupação, né? O que está acontecendo com aquele adolescente, o que fez ele procurar o uso dessas substâncias, o que está acontecendo com ele. Com ele e também com a gente, né? Porque muitas vezes ele responde para alguma coisa que está acontecendo na família. Com certeza, né? também. Muitas vezes a gente na família começa com brigas, começa com confusões, pai com mãe e tudo mais, e ele não sabendo como reagir. Não dá conta do ambiente familiar e de repente o adolescente ele sai pela tangente. Exato. E uma dessas tangentes também é a droga. o contrário é verdadeiro, que às vezes a família não tem culpa. Traz de outros ambientes, né? Que a mãe fica tão... Nossa, o que eu errei? Que eu errei? E não errou em nada. Exato. Isso, A gente sempre fala isso, porque assim, não adianta a culpabilizar, né? Nem o pai, nem a mãe. Ah, mas a gente vive bem, mas o emprego, a família da gente sempre foi tão direitinha. Sim, mas pode acontecer. Claro. Né? Eu acho que aí é a abordagem dos pais eu acho que é a hora do acolher. Acho que é o perigo de experimentação. Porque, de repente, a pessoa tem dentro dela um gatilho para poder ter aquela dependência, as experimentações, Então, sempre que a gente puder falar sobre isso, eu acho muito importante. Sim, porque assim, você mostra, qualquer um de nós pode ter, e de repente você experimentar, e você tem uma resposta surpreendente e querer ter vontade de novo. Né? Então, isso, às vezes, existem alguns gatilhos. Basta, às vezes, uma experimentação inocente. Muitas vezes, porque você, às vezes, procura causa, psicoterapia, né? Você, às vezes, não vai encontrar. E o que levou aquele adolescente a usar? Às vezes, a pessoa não vai ter a resposta. A pessoa, tudo bem que existem os outros fatores de risco, né? Como escolaridade, os pareamentos, a questão familiar, lógico que a gente sabe. Mas, às vezes, a grosso modo, você não encontra aquele
né? Assim, foi isso. Não. E a questão de hereditariedade, o avô bebia, o pai já não bebia. O álcool tem muito isso, tem. No alcoolismo, sim. Tem o gene, né? Não para as outras drogas, mas para o alcoolismo tem, sim. Né? Eu queria, como a gente não tem muito tempo, Mayra, eu queria te fazer um pedido, que você falasse ali para aquela lente, de repente, com aquela mãe, com aquele pai que se depararam com esse problema, ou com aquela esposa que sabe que o marido tem esse problema, o que ele deve fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, é não ter vergonha. Né? Não ter vergonha, porque pode acontecer com qualquer família e com qualquer pessoa. Em segundo, não procurar culpas, né? Não se culpabilizar entre eles, né? Porque às vezes famílias, às vezes levam anos se culpabilizando e não procura ajuda, né? O tratamento necessário, ajuda para aquele seu ente querido. Em terceiro, procurar ajuda, sim, de preferência nos lugares de pessoas que tenham conhecimento, que já façam esse trabalho. Como um grande exemplo, nós temos os grupos de autoajuda, e particularmente aqui falando da questão do nosso grupo, a Pastoral da Sobriedade, né? Que acho que todas as cidades, o estado de São Paulo, a maioria hoje das capitais brasileiras, nós temos a Pastoral da Sobriedade. Procurar os grupos, porque ali você vai partilhar, você vai dividir experiências, você vai encontrar pessoas que vão estar com o mesmo problema seu, né? E onde você consegue ver isso aí para você tomar ali uma atitude, uma postura, o que é que eu vou fazer para você sim iniciar, a que ajuda você vai dar para o seu ente querido, no caso, na maioria das vezes, né, acaba sendo o filho ou a filha. É verdade. Dom, o senhor quer dizer alguma coisinha? É bom a gente ter presente que a pessoa religiosa, que tem o conhecimento da sua dignidade, onde encontrar a fonte do amor e onde encontrar a fortaleza, ela tem mais facilidade para resgatar a sua própria dignidade, né? Então, o nosso Deus não criou ninguém de segunda categoria, como eu sempre digo, e se por acaso alguém se encontra dessa fase, lembre-se de que Jesus veio salvar quem está perdido. Então, é nesse sentido que surgiu a Pastoral da Sobriedade, que crê firmemente que a fé também consiste em crer naquilo que a pessoa pode vir a ser, qualquer que seja o grau de dependência. É isso? É isso aí. O senhor sempre tem a palavra. Posso complementar? Bem rapidinho. Assim, que para a gente, a religiosidade, independente de ser Pastoral da Sobriedade, a gente sabe, tem como certo que a religiosidade é um dos fatores de proteção e que a gente também, quanto pastoral, assim, a gente acha que não existe um entrar em recuperação se ele não te fizer uma sua conversão, né? Uma conversão com Deus. A gente acredita muito fielmente nisso, quanto pastoral. Muito obrigada, Mayra, pelas suas palavras. E agora a sua bênção, Dom. Não vai Desça sobre nós a bênção, que significa assim o amor de Deus em forma de compreensão, de misericórdia, de fé nas pessoas. Desça sobre vocês a bênção de Deus que veio resgatar a nossa vida. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Mayra. Obrigada, Dom. E obrigada para você de casa, que sempre nos faz companhia. Continue com a Século XXI, que tem uma programação excelente para você. Até a semana que vem com mais um Sobriedade, sim. Até lá e fiquem com Deus.